amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quinta-feira. Já estamos na quinta, dia 23 de julho de 2020, dia de Santa Brígida, Santa Cunegundis e São Rômulo, 23 de julho de 2020. Um abraço a todos. Vamos às informações resumidas para você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórter paulomaciel.blogspot.com e facebook.com/. Paulo Maciel da Rádio. Eventualmente a gente coloca no instagram.com/. Paulo Roberto Maciel 6/. Olha, centro de quarentena esperava 50 e recebe somente 10 pacientes. O estabelecimento equipado pela Prefeitura de Vitória para receber 50 pacientes com Covid-19 está com apenas 10 infectados no imóvel do Sambão do Povo, ou seja, o Sambódromo do Espírito Santo. A expectativa alta se frustrou. O gasto até agora soma R$250 mil. O advogado e coordenador do processo, Bruno Toledo, justificou que em maio, quando o trabalho foi iniciado, nenhum epidemiologista previu qualquer queda no número de contaminados. Por isso, como órgão gestor, a administração fez a sua parte, recebendo recursos do governo federal. Então, esse centro de quarentena aí, ele recebeu o dinheiro do governo federal, hein? O gasto até agora soma 250 mil, como eu já disse aqui. Agora é o seguinte, a previsão de gastos da Prefeitura Municipal de Vitória era de 1.800.000 para todo o período de atendimento previsto. A expectativa era de 800 doentes com o novo coronavírus. Minha nossa, né? Bem, a expectativa sempre tem que levar em conta a situação do momento. Agora, com a desaceleração e queda do número previsto de doentes, o centro de quarentena será readequado para a nova situação. Em maio, nenhum indicador previa queda, enfatizou o representante municipal. Morto pelo crime, um jovem de 23 anos foi morto com 10 tiros na rua Arcelino do Espírito Santo, no bairro Vila Oásis, em Cariacica, na Grande Vitória. A ocorrência é de terça-feira, dia 21 de julho de 2020. A execução aconteceu na rua e quando o SAMU foi chamado ao local, constatou o óbito. Mulher morre no trânsito. A jovem motociclista Priscila Tononi, é isso mesmo? Priscila Tononi. Nossos sentimentos à família, porque realmente é Priscila Tononi. Ela morreu na rodovia do Contorno, na Grande Vitória. A motociclista chocou-se com outra motocicleta, cujo piloto ficou ferido levemente, caiu na pista por onde passava um caminhão. Minha nossa, né? Que coisa, gente. É algo inimaginável pra gente, né? O caminhoneiro nem percebeu que havia atingido a moça, o que lhe foi informado depois. A ocorrência é de terça-feira, 21 de julho. E olha, essa mulher chamada de Bela do Crime, chamada aqui pelo Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quinta-feira, 23 de julho de 2020. É a Bela do Crime. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela. Mas antes, deixa eu dar uma pitadinha aqui, para vocês ficarem com um gostinho na boca dessa notícia. Jovem e bonita, uma modelo, foi presa com uma pequena quantidade de maconha em Vitória. Ela foi capa de revista de circulação nacional. A droga seria para consumo próprio, mas ela é suspeita de envolvimento, olha só, em muitos tipos de crimes em Brasília, no Distrito Federal. A mulher é considerada garota de programa de luxo, atendendo clientes VIPs. Clientes VIPs são aqueles que são importantes, têm muito dinheiro, muita fama.
Assalto em academia. Olha, a médica de 29 anos que escapou de um assalto ao entrar numa academia em Cariacica nesta semana já teve a residência invadida por malfeitores. A casa da família foi alvo de assalto anteriormente por 4 desviados da lei. No caso do estabelecimento de exercícios físicos, a academia, um dos ladrões atirou após ela correr e a bala atingiu um membro inferior do professor de ginástica. Mas ele, segundo as últimas informações, passa bem. Nova sede da Secretaria de Trânsito em Colatina. Vamos falar um pouquinho sobre isso? A Prefeitura de Colatina informou que a construção da nova sede da Secretaria de Trânsito segue padrões técnicos de estruturação em que mesmo a cidade sofrendo com uma enchente nos níveis registrados pelos últimos acontecimentos, não afetaria a obra. É que o nível do piso é superior à estrutura anterior. Conforme as informações da rede social da Prefeitura, a madeira utilizada é de qualidade, garantindo durabilidade que aumentará ainda mais por meio da manutenção do patrimônio público. As obras, com destacadas estruturas de madeira, são realizadas no local da antiga Peixaria Municipal, entre a rua Germano Naumann Filho e a Avenida Beira Rio, ao lado do calçadão Geraldo Pereira, né? Então é uma obra que está chamando a atenção, né? Chamando a atenção porque é um local muito central da cidade. Outra notícia, agentes culturais, atenção você que é artista, você que mexe com cultura, ator, atriz, agentes culturais vão ser cadastrados em Colatina. Eu ia falar recadastrado, mas me parece que a Secretaria de Cultura não tem um cadastro, porque aqui a informação é que vão ser cadastrados ainda, quer dizer que não existe um cadastro. Se fosse, se já existisse um cadastro, seria recadastramento. Então a Prefeitura Municipal está cadastrando trabalhadores e artistas culturais e também os espaços culturais do município de Colatina. Os interessados devem realizar o preenchimento dos formulários no site da Prefeitura. A finalidade é o mapeamento do setor cultural e visa também receber recursos do governo federal, que tem aí uma grande quantia em dinheiro para investir na cultura. Então vai ser feito esse mapeamento do setor cultural colatinense. O Centro Cultural para Mapeamento será o censo, né? Censo Cultural para Mapeamento será realizado durante 10 dias. Atenção para o prazo aí, hein? Começou no dia 21 de julho e o encerramento está marcado para o dia 31 de julho de 2020. Ou seja, são 10 dias para você que é da área de cultura fazer o seu cadastro, tá bom? Então acesse lá o meu blog também, tem as notícias completas, é o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, porque tem 2 formulários, um formulário para preenchimento de informações sobre trabalhadores e artistas e formulário para o preenchimento de informações sobre espaços culturais. Tem até um link para entrar, tá bom? Tem um telefone aqui também, 3177 7073. Agora vamos falar de uma audiência que vai acontecer hoje, quinta-feira, dia 23 de julho de 2020, tem audiência pública em Colatina para a prestação de contas da saúde. A Secretaria de Saúde de Colatina faz uma audiência pública sobre a prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre do ano de 2020. Considerando o período de pandemia e para evitar a aglomeração, o acesso está restrito somente às pessoas que fizeram a inscrição previamente pelo telefone 3723-4780. Tá bom? Quem fez previamente. A audiência será nas dependências da AABB, na rua Virgílio Gomes Barreto, número 344, bairro Vila Nova, centro de Colatina. Esse evento público está agendado para esta quinta-feira, 23 de julho, às 14 horas.
Cai o número de internados em Colatina. Eu já havia falado sobre isso anteriormente, mas vamos reforçar aqui. A cidade de Colatina, graças a Deus, possui 1.137 pessoas curadas da Covid-19 entre os 3.146 casos registrados desde o início da pandemia em março de 2020. Há apenas 39 pacientes internados. Olha aí, diminuiu também o número de pacientes internados. E o restante se recupera em domicílio, né? Então, o restante se recupera com sintomas leves em casa. Houve 70 óbitos, o que a gente lamenta e envia aqui a solidariedade às famílias. É cada vez menor o número de pacientes internados com a enfermidade. A taxa de ocupação de leitos no Hospital São José, por exemplo, olha, bem baixa, apenas 40%. Hospital Filantrópico São José, que também atende a pacientes com Covid. A Santa Casa de Colatina está sendo equipada ainda com leitos, mas até agora ainda não houve a conclusão dos serviços. A taxa de transmissão da Covid no município, segundo as autoridades da saúde estadual, é de 1,1%. Novo decreto. Olha, o novo decreto foi editado pelo prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli, para restringir ainda mais o comércio, mesmo com a taxa de ocupação de leitos em queda. A partir de agora, as lojas que funcionam nos dias pares, as de produtos pessoais, só poderão fazer delivery nessas datas. Do mesmo modo, as dos dias ímpares também só farão delivery quando são autorizadas a abrir. A Feira Livre voltará a funcionar na Praça Salpoente, em Colatina, após a autorização do prefeito Sérgio Meneghelli, que havia proibido esse comércio desde o início da pandemia do novo coronavírus. Então, vai voltar a funcionar nesta sexta-feira, ou seja, amanhã, dia 24 de julho. A Feira Livre, então, voltará a funcionar. E os supermercados, outra informação, supermercados não vão abrir neste sábado próximo. Antes, o decreto previa o fechamento só nos sábados 11 e 18 de julho. Agora, neste sábado, 25 de julho, também não vão abrir. O prefeito de Colatina resolveu também manter fechados os supermercados neste próximo sábado e estendeu o decreto às mercearias de bairros, que também não poderão abrir. Só poderão funcionar as padarias, oficinas, postos de gasolina, farmácias, mas supermercados e nem mercearias abrirão neste sábado e domingo, dias 25 e 26. Minha nossa, tá? Logo no momento em que a taxa de ocupação de leitos está diminuindo, as medidas estão sendo arrochadas. É difícil a gente entender, mas vamos respeitar porque, enfim, a autoridade que tem o poder de fazer essas modificações. Nós temos que acatar. Combustíveis. A gasolina está com preço em torno de R$ 4,29 o litro em Colatina. Você sabia? Então, eu não considero um preço muito alto não, sabe? Eu acho que o preço está razoável. R$ 4,29, já esteve bem mais alto esse valor. E eu acho que R$ 4,29, isso é minha opinião, gente. Não estou aqui, eu sou motorista também, eu tenho carteira, eu estou falando por mim. Eu acho que R$ 4,29 não está um preço muito alto não, porque já esteve muito mais alto, né? Estava perto de R$ 5,00 anteriormente. Segundo pesquisas, esse valor embute um aumento de 10 centavos em relação aos preços anteriores. Em agosto chegará uma nova gasolina ao mercado, que deverá ter também um acréscimo no preço. A partir do dia 3, o produto terá mais qualidade, seguindo novas especificações da ANP, Agência Nacional do Petróleo. O novo combustível vai render mais no veículo automotor, trazendo redução no consumo em até 6%, conforme as previsões de especialistas. O custo-benefício valerá a pena, segundo dizem os técnicos. Então vai ter uma nova gasolina e as informações é de que o custo-benefício, ou seja, vai haver um preço um pouquinho maior para essa gasolina, mas valerá a pena porque ela trará
benefícios para os veículos. Então a gente tem que aguardar para saber mais detalhes sobre esta nova gasolina. Vamos agora às manchetes do jornal impresso A Tribuna de ontem. Ontem foi quarta-feira, dia 22 de julho de 2020. Imóveis alto padrão e com vista para o mar. É uma manchete do caderno 2 de A Tribuna, o AT2. Mais do que nunca, é preciso falar de amor. Aliás, a manchete não é do caderno 2. Do caderno 2 é essa manchete que eu falei agora. Mais do que nunca, é preciso falar do amor. A outra manchete está em uma página central. Mau uso da tecnologia coloca empresas em risco. INSS vai ter novas regras para facilitar empréstimo a aposentado. As mudanças vão permitir aumentar o limite para compras e prazos para pagamentos, além de reduzir de 90 para 30 dias o período de bloqueio do crédito consignado. O Sindicato dos Aposentados alerta para não acumularem dívidas. Dívidas nenhumas a gente deve acumular. Vamos lá, mais aqui. Mau uso de tecnologia coloca a empresa em risco. 150 mil voltam a usar ônibus. Passageiros convivem com superlotação em ônibus do Transcol. Mais pessoas utilizam coletivos após o fim do rodízio no comércio da Grande Vitória. Aqui é uma legenda de fotografia de capa. Deputada é internada na UTI com Covid-19. A deputada Janete Sá. Novidade contra o mal de Alzheimer é para ter cérebro mais ativo. Remédio contra a morte de neurônios traz esperança. Olha aí, um medicamento para o Alzheimer. Combater o Alzheimer, que é uma doença que acomete mais os idosos. Ex-capa de Playboy é presa em Vitória por suspeita de tráfico de drogas. Flávia Tamayo tem 22 anos. Aqui é uma legenda de foto de capa. Restaurantes preparam a abertura sábado com menos mesas e controle de clientes. Coluna do Cláudio Humberto. A empresa Qualicorp, cujo fundador foi preso, cresceu à sombra do poder do PSDB. É outra informação, nesse caso aqui, a respeito de uma empresa aí que cresceu, né, à sombra dos tucanos. Deixa eu ver, já falei sobre censo dos artistas, quero falar de uma centenária. Gente, as autoridades sanitárias ficam querendo restringir cada vez mais os idosos. Olha aí, tem muito jovem morrendo e idosos sobrevivendo. Uma centenária, gente, centenária, mais de 100 anos, venceu a Covid no Espírito Santo. E não é o primeiro caso, não. Tem muitos casos aí de idosos que vencem o novo coronavírus. Olha essa. Eu acho que é uma discriminação com os idosos, esses atos restritivos para a melhor idade. Vamos parar com isso. Tem muito idoso sadio aí. Quanto à doença, tudo bem, as comorbidades, mas ao fator etário, eu sou contra. Olha essa. Nosso presidente é idoso, tem mais de 60 anos. Nosso prefeito, Sérgio Meneghel, também é idoso, tem mais de 60 anos. Governador do estado, Renato Casagrande, está chegando lá aos 60. Está com 59, vai para 60. Quer dizer, essas restrições não têm sentido. Tem que ver comorbidades, aí sim. Bem, centenária vence a doença, então vamos falar dela. Uma mulher de 109 anos, gente, olha aí. Recebeu alta de um hospital em Linhares na terça-feira, 21 de julho de 2020, após ser internada com o novo coronavírus. O nome dela, quer saber o nome dessa senhora, dessa centenária? Pois é, que nos dá exemplo. O nome dela é Dona Honória. Honória Maria, Dona Honória Maria, um abraço. Que bacana, quero pedir a sua bênção. Eu acredito que ela seja religiosa, né? Então, sua bênção, Dona Honória Maria. Ela foi para casa terminar sua recuperação junto aos familiares. Ela deu entrada no dia 15 de julho com Covid e teve alta em apenas uma semana. O médico infectologista Fernando Axé revelou que ela não precisou de intubação.
Sua saída do hospital foi em meio a uma grande manifestação de alegria e muitas palmas e abraços por parte dos profissionais de saúde. Agora só falta eles criticarem, os jornalistas, principalmente, repórteres, criticarem os abraços, porque ela ainda está se recuperando da Covid. E muita gente abraçou a velhinha, a senhorinha lá, a idosa. Muita gente chegou lá e deu um abraço nela. E agora? Será que os repórteres vão ficar criticando, fazendo esse alvoroço todo, né? Praticando esse medo na população? Pelo amor de Deus, gente, vamos parar com essa neura toda também. Vamos chamar as pessoas para que tenham atenção, precaução, mas sem neura, sem estresse, pelo amor de Deus. Querem matar as pessoas? Adiantamento para senadores e deputados. Que é isso? Numa época dessa, senadores e deputados federais tiveram 13º salário adiantado, a primeira parcela. Neste mês de julho, valor individual de R$ 16.881. Minha nossa. Eu, para ganhar 16 mil, deixa eu ver, é o ano todo, né? Eu acho que eu tenho que trabalhar. Eu acho que nem o ano todo não dá isso. Deixa eu ver. Eu acho que nem o ano todo não dá para eu ganhar isso. E é um adiantamento, hein, de primeira parcela. O total de gastos com os 3 senadores e 10 deputados do Espírito Santo chega a R$ 219 mil. São os gastos com os deputados e senadores do Espírito Santo. O conjunto de todos os parlamentares representa custo de R$ 8.600.000. O adiantamento, é bom frisar, para depois não ficarem, né, querendo falar mal da gente que está dando a notícia. O adiantamento não é ilegal, está dentro da lei. Mas os analistas do cenário, da conjuntura, consideram que o tempo atípico de pandemia não justifica tal procedimento do Congresso Nacional, né? Quando muita gente fica aí recebendo auxílio emergencial do governo Bolsonaro para sobreviver, aí adiantam, né? Adiantam 13º de 16 mil para deputados e senadores. Então, não é, né, uma atitude que a população tenha simpatia, né? Mesmo sendo legal. Segundo cálculos divulgados, o parlamento em geral, os deputados e senadores, custam 30 milhões por dia no Brasil. Minha Nossa Senhora, hein? Covid em queda, vamos falar. Opa, Covid em queda, isso aí é uma notícia que me interessa e interessa a todos nós que somos otimistas, não somos derrotistas, né? E nem pensamos para baixo, nós pensamos para cima. Então, a Covid em queda. A médica e professora Eliana Caser informou que a evolução no tratamento dos pacientes com o novo coronavírus freou o número de óbitos no estado do Espírito Santo. A unidade de terapia intensiva, UTI, em que ela atua, já recebe menos doentes que anteriormente. Outra informação, o médico intensivista Eduardo Luque, ele acredita que os novos entendimentos dos profissionais de medicina provocaram uma melhora na situação da pandemia, porque com o tempo eles foram aprendendo mais nessa doença nova. O decréscimo de casos e a redução de ocupação das UTIs são resultado de médicos mais preparados nesse estágio do processo, o que traz, né, um alívio ao setor público de saúde. Parabéns aí aos médicos que se envolveram sem viés ideológico, porque aqueles que ficam só pensando em ideologia, principalmente esquerdofrênica, esses estão fazendo um desserviço. Mas os que agem, né, humanitariamente e tecnicamente, esses sim são dignos de aplauso. Justiça mostra o seu lado. Olha, a Justiça mandou um representante para falar sobre as críticas do comandante da Polícia Militar, Coronel Caos, hein? Puxa vida, hein? A juíza Gisele de Oliveira, uma jovem juíza, coordenadora da Vara de Execuções Penais, informou em Vitória, numa entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, que respeita a Polícia Militar, mas não concorda com as críticas do comandante-geral, Coronel Douglas Caos,
de que a criminalidade tem a ver com a soltura de presos em audiências de custódia da justiça, entre outras medidas de liberações. Mas não é só o Coronel Caos que fala, não. Tem muita gente que corrobora dessa ideia, né? O coronel disse que só neste ano as audiências liberaram mais de 1.800 indivíduos detidos por policiais. E o número total em relação aos outros beneficiados chega a cerca de 2.500. Então, além da custódia, tem outros beneficiados, somando aí 2.500 neste ano. Para a Polícia Militar do Espírito Santo, esses criminosos retornam às ruas e cometem crimes reincidentemente. Quer dizer, vão praticando uma vez, duas vezes, conforme a magistrada. Olha só, vamos ver o que ela falou aqui, porque eu acho que ela foi escalada lá pela direção do Tribunal de Justiça para dar as informações. Conforme a magistrada, o caso de um jovem que foi citado como suspeito de homicídio refere-se a um primário. Ela acentuou que o suspeito pode ter até 30 passagens pela polícia, mas não havendo condenação, ele é primário e será liberado. O negócio aqui é a condenação, porque às vezes a polícia fala, olha, tem tantas passagens pela polícia, mas não foi condenado ainda, e tem a morosidade da justiça, né, dos julgamentos. Ela classificou o discurso de que a polícia prende e a justiça solta de batido. Olha, então a magistrada diz que o discurso de que a polícia prende e a justiça solta é batido. Justificando ainda que cada detento custa aos cofres públicos R$23 mil anualmente. Então, ficar preso gastaria muito o poder público, né? Ela ainda frisou que o papel da polícia militar é fazer a detenção quando flagrar alguém no crime e deixá-lo na delegacia. Olha, a juíza foi firme, hein? Uma jovem juíza, mas bem firme. Dura lex sed lex, hein? Então ela disse, olha, o papel da polícia militar é fazer a detenção quando flagrar alguém no crime e deixá-lo na delegacia, né? Levá-lo até a delegacia. Ela defendeu ainda a categoria profissional dos magistrados, explicando que juízes não são justiceiros e que a criminalidade tem outros fatores responsáveis que não estão sendo discutidos no contexto das acusações ao judiciário. Para ela, o sistema penal comporta algum aperfeiçoamento, mas a resposta prisional não resolve a violência urbana, acrescentando que a taxa de encarceramento brasileira é uma das mais altas do mundo. Recentemente, né, um jovem de 18 anos, com 5 passagens pela polícia, foi solto da prisão e acabou incendiando um ônibus do Transcol na Grande Vitória. E tem um lado do legislativo também, que é o legislativo que aprova as leis. Eles é que deveriam endurecer as leis para que os presos fossem mantidos mais tempo cumprindo pelo mal que fizeram à sociedade. Mas aí a própria magistrada disse que já há muitas prisões do Brasil, que isso não resolve e que o preso custa 23 mil anualmente, então eu mesmo nem sei o que é melhor ou não, né? Bem, vamos lá. Sepultamento de radialista. Vocês sabem que um radialista morreu atropelado, né? Ele chocou-se, não sei se o veículo bateu nele ou ele bateu no veículo, mas ele morreu, né, num atropelamento em Vitória. O radialista Ricardo Duque morreu em acidente na Reta da Penha, em Vitória, e estava previsto para a quarta-feira, ontem, dia 22, ele morreu na terça, estava previsto o sepultamento para ontem, quarta-feira, 22 de julho, no cemitério do bairro Santo Antônio. Ele era cinegrafista e morreu na manhã de terça-feira, quando pilotava sua bicicleta e houve a colisão com um automóvel. O automóvel ficou bastante destruído, hein? O cinegrafista, que é uma profissão de radialista, trabalhava na profissão atualmente para a Igreja Universal do Reino de Deus, para onde estava se dirigindo na hora do acidente por volta das 6 horas da manhã. Ele tinha 50 anos de idade. Deixo aqui os nossos sentimentos à família.
Muita cerveja sem nota. O que é isso? 18 mil litros de cerveja foram apreendidos sem nota fiscal numa rodovia do estado do Espírito Santo. O caminhão estava com 1.500 engradados da bebida procedente da Bahia. Essa bebida vinha da Bahia, hein? E estava seguindo em direção à Vitória, capital do Espírito Santo. E vamos falar mais um pouquinho dessa modelo que foi presa, porque o assunto foi matéria de todos os jornais aqui do Espírito Santo. Jornais de TV, de internet, impressos. Uma modelo e atriz de 22 anos de idade foi presa num hotel de Vitória suspeita de integrar uma organização criminosa. Foi na terça-feira, 21 de julho de 2020. Ela já estava, veja bem, ela foi presa porque já havia mandado de prisão em aberto em Brasília, Distrito Federal. Na hora da prisão, olha o que ela fez. A jovem se despiu, levantando a roupa e mostrando as partes íntimas, a genitália, gente, a genitália dela não estava coberta, meu Deus. Isso causou grande constrangimento, porque havia muitas pessoas na recepção do estabelecimento hoteleiro. Antes de ser detida, ela havia dado uma entrevista se defendendo das acusações. A moça trabalha com prostituição desde os 18 anos. Desde os 18 anos, está com 22 agora, né? 18, 19, 20, 21, 22, tem 4 anos então, né? 4 anos, meu Deus. É uma vida, garota de programa de luxo, segundo o delegado, e tendo assim muitos clientes VIPs. O delegado José Darcy Arruda, chefe da Polícia Civil Capixaba, informou que ela está envolvida no tráfico de drogas. E agora a Polícia Capixaba vai repassar as informações para a Polícia de Brasília. Ela foi presa num estabelecimento penal aqui do Espírito Santo. Apartamento invadido. Um apartamento foi invadido na Praia da Costa, em Vila Velha. A vítima registrou um boletim de ocorrência online na delegacia de polícia. Foram levados um relógio e dinheiro. O rapaz disse que viu um casal entrando no elevador antes do furto e os dois não moravam no prédio. O apartamento foi todo revirado. Meu Deus do céu, né? Ninguém tá livre da criminalidade, né? Apartamento invadido, então, na Praia da Costa. Farmácia também invadida. Meu Deus, foi na Praia da Costa também? Não. Agora foi no centro de Vitória. Uma farmácia no centro de Vitória, capital do Espírito Santo, foi invadida e furtada. Segundo a TV Vitória, até pastilha para garganta foi levada. Meu Deus do céu. O ladrão levou o computador e outros objetos. O criminoso fez uma abertura, olha só, na parte inferior da porta de aço central do estabelecimento. Gente, fez uma abertura na porta de aço. Nem porta de aço segura esses desviados da lei. Picardia, uma coisa dessa, é picardia mesmo. Tem gente que trabalha para encardir, para manter os seus negócios, pagar seus funcionários, pagar os impostos, pagar fornecedores, e vem um amigo do alheio e força uma porta de aço, abre na parte da frente de uma rua, pelo amor de Deus. A proprietária do estabelecimento disse que observou pelas imagens que o invasor gastou 2 horas para executar o crime. Prejuízo superior a R$1.000. Meu Deus do céu, gente, ninguém tá livre do crime, né, da criminalidade, é residência, é estabelecimento comercial. Infelizmente isso acontece, né? Agora eu queria falar de um assunto também interessante, é que os cristãos ainda são perseguidos em pleno século XXI, gente. Os cristãos no Egito são cerca de 10% da população. Eles foram e ainda são perseguidos por grupos muçulmanos radicais, islâmicos, jihadistas, queimam lojas de cristãos, matam cristãos, fazem até com que muitos cristãos deixem o país. Olha o sofrimento desses seguidores de Jesus Cristo. A Igreja Copta Católica ajuda pobres,
A igreja copta é a cristã lá do Egito. Ajuda pobres, detentos, abandonados, independentemente de sua fé. Padres franciscanos e irmãs administram escolas, universidades, hospitais, orfanatos, tudo com aquele zelo que o cristianismo manda, com muito cuidado. Não é uma tarefa fácil num país onde há perseguições. Há instituições católicas de caridade comandadas também por leigos católicos, como a Sociedade São Vicente de Paulo, que inclusive tem uma unidade aqui em Colatina. Essa Sociedade São Vicente de Paulo faz caridade, ligada à Igreja Católica, mas são leigos, tá bom? Eles doam geladeiras, olha só, doam geladeiras e TVs e outros utensílios. Doam geladeiras, TVs e outros utensílios do lar, além de alimentos como óleo, sabão e até lençóis para dormir. Mesmo com a caridade que fazem, os cristãos ainda se sentem inseguros com as ameaças dos extremistas. Gente, eu recebi um telefonema urgente aqui agora, na hora da gravação do meu noticiário. Eu vou ter que aguardar uma outra ligação, vocês me perdoem aí. Eu não vou poder falar lá, porque eu estou aqui na gravação desse web jornal do Paulo Maciel. Bem, vamos concluir aqui. Mesmo com a caridade que fazem, os cristãos ainda se sentem inseguros com as ameaças dos extremistas egípcios. Há assédio às mulheres solteiras e sequestro de crianças que são forçadas a se converter ao islamismo. A Igreja Católica providencia refúgio para as moças mais perseguidas. Há casas para ampará-las. Elas não estão seguras. Aliás, elas só estão seguras. Olha aqui, vamos fazer aqui um adendo aqui, porque eu ia falar que elas não estão seguras, mas elas só se sentem seguras, só estão seguras após o casamento, pois esses chamados extremistas, os jihadistas, não se interessam mais por elas nessa fase, depois que elas se casam. Os jovens do Ocidente têm liberdades. O Ocidente é aqui onde nós estamos. Então, os jovens do Ocidente têm liberdades que os orientais não têm. Lá é o Oriente, né? O Oriente Médio. Lá eles não têm essas liberdades que nós temos aqui, como a liberdade de emprego, a liberdade de andarem com o rosto descoberto, de pregar qualquer fé. As informações são da televisão católica Rede Século XXI, em reportagem sobre a igreja que sofre. A matéria lembra que Jesus esteve peregrino no Egito e essa igreja pede ajuda que pode ser concretizada pelo telefone 0800 77 099 27. Tá bom? Inclusive, só para terminar aqui, no dia 12 de setembro, haverá uma missa transmitida pela Rede Século XXI na igreja em construção da Associação do Senhor Jesus, que é liderada pelo padre, né, grande empreendedor, além de padre religioso, é um empreendedor, padre Eduardo Daugert, que é o fundador da TV Rede Século XXI. Agora sim, chegamos ao final já, chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quinta-feira, 23 de julho de 2020. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus para todos vocês. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá, creia. E Maranatá, vem Senhor Jesus.